Olá, sejam bem-vindos ao canal Direito em Questão. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o joinha e compartilhar com seus amigos. Eu sou a doutora Isabela Pari e eu estou aqui com o Dr. Vital Barbosa, delegado de polícia aposentado e advogado criminalista. Hoje nós vamos falar sobre o assunto mais comentado da internet, a mulher da casa abandonada. Vamos abordar alguns aspectos do caso, juridicamente falando. E aí, doutor Vital? Margarida Bonetti foi ou não abandonada por seus familiares? Pois é, doutora Isabela, né? É o caso aí que mais se comenta nas redes sociais e chama à tona, né? A questão, primeiro porque ela reside numa mansão, né? Numa área nobre ali da cidade de São Paulo, e as próprias circunstâncias nas quais ela reside, né? Uma casa abandonada, enfim, uma situação até um pouco precária, né? A princípio até a sua saúde talvez esteja ali sendo prejudicada, enfim. Sim. E isso levou as pessoas, né, a ter curiosidade sobre essa questão, né? E do ponto de vista jurídico, o que será que está instalado ali? Bom, primeiro, né, quando se fala em abandono de incapaz, para ver se ela é ou não é uma pessoa abandonada, nós temos que ver que no Código Penal está previsto, sim, né, o crime de abandono de incapaz. Mas quem são os incapazes, né? Se você verificar, no Código Civil, vai estar lá dizendo que os absolutamente incapazes são os menores de 16 anos. Então esses, pela lei, já são considerados incapazes. Uhum. Outros, para serem considerados incapazes, né, vai depender de algumas circunstâncias. Uhum. Né? Dentre elas, por exemplo, um laudo. Então, devido à situação, a pessoa pode não se comportar, né, de uma maneira como que alguém tenha lá o seu juízo em perfeita ordem, o seu discernimento, e essa pessoa ser considerada, assim, incapaz. E aí, através de um laudo, se for por questões mentais, né, um laudo psiquiátrico. Às vezes, por exemplo, com o avançar da idade, devido a algumas doenças como o Alzheimer, a demência senil, também pode ser considerado aí através de um laudo incapaz. E óbvio que essa decisão, às vezes você entra com uma ação na justiça de interdição, você vai interditar aquela pessoa, e aí, em meio a essa ação judicial, é feita essa perícia, e ela sim, ao final, pode ser considerada incapaz e vai ser interditada. Lá no caso, me parece que ela não é, pelo menos juridicamente falando, né, incapaz. Então ela é uma pessoa que está lá, né, pelo menos nesse primeiro momento, né, ela goza dos seus direitos civis. Mas nós vimos na mídia também, né, que já parece que existe uma investigação para verificar se ela não está sendo abandonada pela família, enfim. E você sabe que o que chama a atenção é justamente isso. Quantos idosos, né, nós sabemos que podem estar nessa situação de abandono e serem, vamos dizer, idosos que são, inclusive, né, incapazes. Né? Agora, voltando à questão ainda do Código Penal, o incapaz também pode ser uma questão temporária. Então eu posso ter minha capacidade civil, mas num determinado momento eu posso estar sendo o quê? Incapaz de me defender. Porque para o Código Penal, o abandono de incapaz é você abandonar, né, o incapaz numa situação de perigo. Então, por exemplo, se eu abandonar uma criança numa creche, né, lá numa creche, de maneira que ela não tenha perigo nenhum, tá, eu não vou cometer o crime de abandono de incapaz. Existem outras situações, mas ela está lá numa creche, né, a pessoa de imediato já foi acolhida por alguém, então você não tem o que se falar no crime de abandono de incapaz. Se eu deixar um idoso no asilo, por exemplo, né, lá existe sim um crime também tipificado. Você interna o idoso no asilo e depois você deixa ele lá. Aí esse é um crime diferenciado porque está lá tipificado no Estatuto do Idoso. Né? E lembrando que idoso, né, são as pessoas, né, de 60 anos ou mais, né, que é melhor idoso. E hoje, na verdade, não é nem idoso, né, pessoa idosa, né, pessoa idosa ou pessoas idosas
de acordo com a nova alteração aí do Estatuto do Idoso. Super recente essa alteração. Super recente essa alteração, né? E o que é interessante ainda, doutora, nesse caso, né, que chama atenção, é todo um contexto que envolve a senhora que está lá, né? Nos parece que ela tem uma história, né, tem um passado lá nos Estados Unidos, né? Sabe, doutor Vital, é até engraçado comentar isso, porque o jornalista que fez o podcast que deu origem a toda essa fama, né, para dona Margarida Bonetti, né? Ele se interessou inicialmente porque a casa realmente parecia abandonada e ela parecia uma senhorinha que tinha sido largada lá. E no processo de investigação jornalística, ele acabou descobrindo que, na verdade, ela veio dos Estados Unidos porque lá nos Estados Unidos estava acontecendo uma investigação sobre um trabalho análogo à escravidão de uma senhora que trabalhava em sua residência. Você vê que interessante, né? Então, por conta disso, foi descobrir um passado dela que talvez envolva uma ação criminosa, né? Que ela tenha. Que reduzir pessoa à condição análoga de escravo, tanto nos Estados Unidos, né, considerado crime, como também aqui no Brasil. E inclusive, um crime que, embora não tenha, vamos dizer assim, uma incidência, né, tão grande quanto os crimes de roubo, né, furto, enfim, os crimes contra o patrimônio, mas é um crime que existe. Né, nos dias atuais. Né. Isso envolve tanto a empregada doméstica ali no seio de uma família que a contrata, como grandes empresas, né, que acabam contratando empregados, né, aí nos quinhões do Brasil, no norte do nosso país, empregados que vão às vezes para trabalhar em fazendas, enfim, e que acabam vivendo em condições análogas de escravos. E é tipificado no nosso país, tem lá a pena prevista, inclusive a pena é aumentada quando se trata de idoso e de pessoa idosa, né? Criança. E se trata de criança, a pena também... Grávida. Exatamente. Então você tem todo um contexto, nós temos tudo isso. Mas você vê, me parece que ela praticou essa ação criminosa e veio para o Brasil, né? E algumas dos questionamentos foi, por que ela não foi extraditada, então, para os Estados Unidos, para que ela pudesse lá responder ou por um processo, enfim. O que acontece? A extradição, ela é prevista somente para estrangeiros. Então, o estrangeiro que pratica um crime lá fora, que vem procurar guarida em nosso país, se tiver tratados, né, entre o nosso país e aquele país, tem que ter um tratados, então envolve direito internacional, né, o Brasil vai extraditar esse estrangeiro para que lá ele responda, né, pelo crime que ele cometeu. Tá? Se não houver tratados, aí também não tem essa obrigação da extradição. Agora, brasileiro não é extraditado. Brasileiro não, né, porque a extradição é prevista só para estrangeiros que praticam crime no exterior. Existe também a situação, por exemplo, do estrangeiro que pratica o crime no nosso país. Então, o estrangeiro que pratica o crime no nosso país, ele pode ser condenado aqui, né, cumprir a pena aqui e depois ser expulso. Né? Então tem a expulsão. Né? E a deportação é justamente o estrangeiro quando está no nosso país de maneira irregular. Então para você entrar no nosso país tem que ter o visto, assim como os brasileiros quando entram em outros países tem que ter o visto. Se você entra de uma maneira irregular, né, a gente vê muito isso na mídia, né, de brasileiros, por exemplo, nos Estados Unidos, de uma maneira irregular, aí são deportados. Então a deportação, ela é, vamos dizer assim, uma infração administrativa, uma irregularidade. Né? A extradição já tem um crime envolvido, quando então é cometido fora do nosso território, e a expulsão é quando o crime é cometido no nosso território, e aí a gente expulsa o estrangeiro. Né? Se fosse, por exemplo, o brasileiro que cometesse o crime lá fora, né, e mesmo assim viesse para o seu país e a gente o extraditasse, aí não estaríamos falando de extradição, a gente estaria falando de banimento. E banimento, ele não é recepcionado pela nossa Constituição. Para que as pessoas entendam, porque então marido da Margarida, né, o senhor René Bonetti, ele foi condenado nos Estados Unidos. Mas por quê? Porque ele é cidadão americano, certo? Ele é naturalizado americano. Então, se ele já, nesse caso, por exemplo, né, conseguiu a cidadania americana, ele é naturalizado americano, não sei quais foram essas condições, mas via de regra,
se você se naturaliza com uma outra nacionalidade, automaticamente você perde a sua. Então, ele deixou de ser brasileiro. Então, existiu inclusive até um caso em que uma brasileira cometeu um crime, um homicídio, nos Estados Unidos mesmo, né, e procurou guarida aqui no nosso país. E ela foi extraditada. Por que ela foi extraditada? Primeiro, porque existe esse tratado entre o Brasil e os Estados Unidos. Segundo, que ela não era mais brasileira. Né? Ela perdeu a nacionalidade brasileira quando ela se naturalizou americana. Então, nesse caso em si, houve a extradição, mas não de uma brasileira a mais, né? De alguém que perdeu a nacionalidade. Então, isso pode acontecer também. Né? Então, são esses... Você vê, um fato em si, né, que chama a atenção, mas chama muito mais atenção por se tratar de um casarão, né, de uma área nobre, né, de São Paulo, de uma figura que seja assim, um pouco pitoresca até, né? Chama todo o comportamento dela. E aí as pessoas agora querem saber um pouco mais dela, né? Querem saber, então, por que ela vive nessas condições? Sim. Será que é abandono familiar? Será que ela vive porque não tem um convívio familiar também como que deveria? Então tem tudo isso também, né? Se ela for considerada, por exemplo, capaz e não quer viver com os familiares, com os filhos, enfim, ou com o filho, né? Também é um direito dela. Né? Então são questões assim que de um fato só, você vê, tem toda a questão do crime que ela pode ter cometido ou cometeu, né, lá fora, e a gente acaba dando aqui alguns esclarecimentos de uma maneira genérica, mas que para você que está nos assistindo tem uma ideia jurídica, né, sobre isso. Sim, está falando muito de artigos, de penas, apenas para que você tenha um contexto, né, de tudo que está acontecendo e tenha aí uma abordagem jurídica e possa também tirar aí as suas conclusões, né? Uma história com várias situações jurídicas que englobam essa história, né, doutor Vital? Exatamente. E se a gente ficar conversando, talvez venha mais situações ainda. Sim, né? Ó, engloba direito civil, penal, direito constitucional, direito internacional, né? Você vê que como que é o direito, ele vive, vamos dizer assim, dentro do contexto da sociedade de uma maneira muito forte. Né? Então você tem hoje, você vai a um supermercado, por exemplo, de repente você está se deparando por uma questão de direito do consumidor. Né? Você tem lá uma relação de empregos, de repente você está se deparando com uma relação do direito do trabalho. E aí vai, né? Você às vezes, infelizmente, né? Você pode sofrer, por exemplo, um roubo, ser vítima de um crime, aí está envolvido no direito criminal. E não raras vezes também você pode sofrer um acidente de trânsito, e tá envolvido. Então nós, a partir do momento que nós estamos inseridos na sociedade, estamos vivendo, né, nós estamos sujeitos sim vamos dizer assim, às legislações vigentes, né, às violações, ou então a viver os nossos direitos. Né? Sim, como o caso da Margarida Bonetti. Bom, se você é um fã do caso, se você só sabe escutar o podcast falar disso, compartilha com seus amigos esse vídeo aqui. E nos siga também no Instagram. O meu é @IsabelaPari e o do Dr. Vital Barbosa é @Dr. Vital Barbosa. Lembrando que a proposta desse nosso canal é justamente isso, né? Levar a você esse conhecimento das coisas que estão acontecendo, com uma abordagem jurídica muito didática, procurar ser muito tranquilo, bastante coloquial, para que você, de uma maneira bem leve, né, você possa ter e aumentar os seus conhecimentos. Então, muito obrigada, compartilhe, curta e se inscreva no canal. Até a próxima! Até a próxima!